Floquinhos, eu queria saber como é que você faz para ficar com a coxinha tão fininha assim. Ele vai ensinar pra gente. Então, já clica no gostei pela vida eterna de todos os cachorros do mundo e se inscreva aqui no canal, porque vamos falar sobre queima de gordura localizada nas coxas. E esse é um tema, né, que as mulheres buscam bastante. Só que existe um grande mercado de enganação. Esse que é o problema. Provavelmente, se você caiu aqui, você já deve ter caído em algum desses golpes. Então, vamos ficar de olho, porque vão tentar te vender de tudo. Pílula mágica, processos de estética, dietas milagrosas, treinos não efetivos. E aí a gente tem que voltar um pouco na fisiologia. E aí, quando um aluno meu me pergunta, ok, como eu faço para queimar gordura localizada? A grande verdade é que não tem como, né? E eu vou explicar. Porque quando você vai recrutar a gordura do teu organismo, ele vai recrutar como um todo. Quando você vai, por exemplo, fazer um abdominal e você sente queimar aquela musculatura, eu já dei o spoiler, né? Você está sentindo queimar a musculatura e não é a gordura corporal. Ou seja, você está tendo uma falsa sensação que está queimando ali. Mas aquela queimação se chama ácido lático, que é a quebra da glicose sem a presença do oxigênio. Vou falar de novo. Quando você quebra a glicose, então você está fazendo exercício, você está usando glicose. Só que você, como está fazendo exercício intenso, ela está sendo quebrada sem a presença do oxigênio suficiente. Isso começa a gerar ácido e fadiga. Então, quando você sentir essa queimação em qualquer outra coisa, não é queima de gordura localizada. A gente gostaria que fosse, claro que sim, mas não é. Então eu falei disso lá no meu outro vídeo de como queimar a gordura localizada da barriga. Sempre que você tiver qualquer dúvida, lembra de procurar aqui no YouTube Leandro Twin Mais Tema, uma biblioteca. Mas voltando aqui para a parte da coxa. Então, primeiro ponto de todos, os exercícios que vão te passar não são eficientes. Você não vai queimar a gordura localizada da coxa. Porém, isso não quer dizer que não é bem-vindo. Porque o que vai acontecer? Pensa que a gordura, ela tem quase que uma simbiose, né? Uma conexão muito forte com a musculatura. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Vamos assumir que eu tenha 10% de gordura corporal e eu peso 50 quilos. Então eu tenho 5 quilos de gordura, beleza? Vamos supor que eu pudesse aumentar a minha massa corporal magra, músculo. Eu vou colocar um número exagerado só para ficar fácil de entender. Para 100 quilos. Você percebe que esses mesmos 5 quilos de gordura, que antes eram 10%, porque eu pesava 50 quilos, quando eu for pesar 100 quilos, vai ser 5%? Você percebeu que eu emagreci sem perder gordura? Só ganhando músculo? Então quando você faz exercícios localizados para os membros inferiores, você vai ganhar musculatura na coxa, e essa musculatura, ela puxa a pele. E se ela puxa a pele fica mais fina. Então você emagrece. Você vai ter uma sensação de uma perna mais magra. Então você tem que fazer, sim, musculação para hipertrofia muscular, para reduzir o percentual de gordura das coxas. Não é quilos de gordura, mas na prática é o que você está querendo. Você vai melhorar o percentual de gordura. Então, quando uma aluna minha da consultoria começa a hipertrofiar o corpo inteiro, ela começa a emagrecer mesmo sem perder gordura corporal. Então, você tem que buscar um treinamento de hipertrofia para as coxas, tá? Aí você vai dizer assim, legal, mas e a queima de gordura diretamente? Ela vai acontecer como um todo. O corpo vai buscar onde ele tiver com vontade. Então, você precisa ter uma dieta com déficit calórico. Ah, se eu gasto 2.000 calorias por dia, eu preciso comer 1.500 calorias por dia. E eu tenho um curso de dieta que ensina a montar dieta do zero. Leandro, eu tô sem dinheiro para o curso agora, é R$150, mas tá caro para mim. Tudo bem. O que eu posso fazer até lá? Faz o seguinte, baixa um aplicativo, por exemplo, Dieta e Treino da Growth. O editor vai colocar o nome aqui. E aí você, baixando esse aplicativo, você vai jogar os seus dados lá, ele vai dar uma estimativa de calorias e você não vai passar daquele valor. Vamos dizer que ele deu que você gasta 2.000 calorias por dia. Então você vai comer 1.500. Tenta comer mais proteína. Se você quiser um número, pega o teu peso e coloca mais ou menos 2 gramas em cima desse peso, né, um multiplicador. Então se eu peso 100 quilos, eu vou comer 200 gramas de proteína, não é 200 gramas de frango, é 200 gramas de proteína. Quando você adicionar os alimentos no aplicativo, você vai ver que ele vai calcular os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Então você vai jogando ali e quando bater aquelas 1.500 calorias, desculpa, assustei você, né, querido? Ele fala, é bronca. Não, não é não, cachorro não faz nada de errado. Mas voltando, quando chegar naquele valor, você não vai comer mais. Então você vai começar a fazer boas
escolhas de alimentos saudáveis para que você tenha saciedade. Se você comer saudável, você vai ter saciedade sim. Porque essa é uma pergunta que eu recebo lá na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia, @LeandroTwin. Leandro, eu estou sentindo fome. Troca os alimentos. Pega alimentos de densidade energética menor. Por exemplo, vamos comer arroz ou vamos comer batata inglesa? Ou vamos comer beterraba? Ou vamos comer cenoura? São coisas que têm menos calorias no mesmo grama analisado. Então você consegue comer muito mais quantidade. Enfim, estratégias nutricionais que quase que instintivamente, só de eu falar isso e você começar a fazer a dieta, você já vai ver que já vai acontecer. E essa dieta, por melhor que ela ainda possa virar, ela já vai ser o suficiente para você perder gordura como um todo. Só que você só fazer musculação e só fazer o déficit calórico, só, Leandrão, já não basta isso? Então, mas seria legal você adicionar mais déficit calórico, por exemplo, fazendo um aeróbico. Então, vai lá, vou fazer 30 minutos de caminhada acelerada todos os dias, fora essa musculação para os membros inferiores. E já que você vai fazer para os membros inferiores, já faz para tudo. Mas minimamente para lá você tem que fazer, até para evitar a flacidez. Só que aí eu vou entrar só, fazer um parênteses então aqui. Só que para evitar a flacidez, se você treina membro superior, também é bom. Porque pensa que a pele é uma só. Se você puxar a pele da barriga, tá tudo conectado até o dedo do seu pé. Então se você hipertrofia aqui, e não é muito, não é? Sabe, porque tem mulher que fala, eu vou ficar masculina. Não vai ficar. Uma hipertrofia que é proporcional e o seu percentual de gordura, mulher, tende a ser um pouco mais alto, você não vai ficar masculina. Só que você vai tracionar toda a sua pele, ó. Puxei pele aqui, puxei ela no abdômen. Então se eu treinar o meu corpo inteiro, eu vou ter mais eficiência para reduzir percentual de gordura da pele da coxa. Mas aí você fazendo esse aeróbico, sei lá, 30 minutos por dia, 40 minutos por dia, você gasta mais calorias. E qual que é a vantagem? Porque vai emagrecer mais fácil, vai secar mais fácil, vai ganhar músculo mais fácil quem come mais. Não, peraí, Leandro, vamos de novo. Que acho que eu errei, aí você falou alguma coisa errada. Quem come mais e vai conseguir ganhar mais músculo, isso aí eu concordo. Agora, vai conseguir emagrecer mais fácil? Sim. Porque presta atenção no seguinte, ó, vamos assumir que você gasta 2.000 calorias por dia. Para emagrecer, você come 1.500. Beleza. Mas vamos assumir que você fazendo as suas atividades físicas, você gasta 2.500 calorias. Porque você tem 500 de gasto. E aí você pode comer 2.000 para emagrecer. Quem é que vai conseguir emagrecer mais rápido? Quem come 2.000 ou quem come 1.500, sendo que as duas pessoas têm 500 calorias de déficit calórico? Quem come 2.000. Porque quem come mais consegue treinar mais pesado, gastar mais energia, consegue ter mais sustentabilidade na dieta. Por que sustentabilidade? Ué, porque o cara não passa fome. O humor dele é bom. E é importante ter um humor bom. Ah, por quê? Lógico, se você ficar nervoso, você fala, vou comer um chocolate. Se você tá com fome, você fala, nossa, hoje eu mereço uma refeição livre, um dia do lixo. E aí você vai atrapalhando tudo. Então, você comer menos do que você gasta não é o caminho. É você gastar mais do que você come. Porque aí essa caloria é maior. E isso vai tornar tudo muito mais fácil. E essas coisas, né, de intervenções que vamos fazer ultrassom. Galera, primeiro, o ultrassom ele ajuda a aumentar um pouco a firmeza da pele. Então não tem nada a ver com queima de gordura localizado. Ah, e se eu fizer alguma aplicação de algumas enzimas, se eu fizer uma criolipólise, eu vou queimar gordura localizada? Não. O que vai acontecer? Essas intervenções elas vão fazer a quebra da gordura. Agora, o recrutamento da gordura vai vir de dieta e de treinamento. Ou seja, se você tiver em déficit calórico e fizer essas intervenções, você pode ter uma ajuda sutil. Mas se você não fizer dieta e treino, o que vai acontecer? Você fazendo essas intervenções, a gordura vai quebrar, só que ela vai reconectar e vai ficar no mesmo lugar. Então você tem que quebrar ela e tirá-la dali. E para tirá-la dali é treino, esteira e déficit calórico na alimentação. Aí tudo bem, aí é eficiente. E a ioimbina, que é a oficial Farma vende, Leandrão, que eu vou comprar lá porque ela apoia o canal. Ok, a ioimbina ela ajuda muito levemente você queimar gordura dos locais que você tem dificuldade. Porque não tem como você, né? Vou engolir a ioimbina e vou pensar em perder gordura entre os dedos dos pés. Não. Né? Agora, nós mexemos com receptores alfa e beta, que isso vai ficar para um outro vídeo que é mais denso de bioquímica e de farmacologia também,
você consegue facilitar a queima de gordura dos locais que você tem dificuldade. Então, se a coxa for um local que você realmente tem dificuldade, você pode facilitar usando a ioimbina. Mas a ioimbina é o mesmo ponto. Se você não tem queima de gordura diária, você pode tomar ioimbina para sair pelas orelhas, que não vai adiantar de nada. Agora, algo que é muito eficiente é uma suplementação termogênica. Termocalor, gênica geração, geração de calor a partir de calorias, mas esse é o efeito terciário dela. Quer dizer que tem outros dois efeitos melhores do que a própria termogênese de um termogênico? Exatamente isso, e é por isso que eu vou te deixar com esse vídeo aqui.